Shalom! Estamos de volta, né? Estamos aqui, como eu disse no estudo Não Existem Boias, né? Realmente o Pai nos deu uma força a mais, nos deu uma alegria a mais, porque nós vemos que realmente quando praticamos aquilo que o nosso Pai nos pede, Ele nos preenche com alegria, não com murmúrio, não com falta das coisas, não com ego e muito menos com tristeza. Ele faz com que nós queiramos estar junto de nosso povo e não entrando em cavernas. E houve essa libertação e vamos em frente, porque a luta é brava. Desejo a todos um ótimo primeiro dia. Espero que tenham tido um Shabat de paz, assim como nós tivemos. E Eliane, por favor. Shalom, tenha um bom primeiro dia de trabalho e também um excelente estudo, né, que a gente continua hoje com a escola do Ministério, com o assunto ética, né? Então, ótimo estudo para todos. Hoje nós estaremos entrando na parte 14, né, do estudo ética, né? É um estudo amplo que ainda não vai continuar, né? Que é o mínimo, né? Que é aquele que se acha filho de Yahu, ou aquele que se coloca como pretendente a filho, né? Deve saber. Nós vivemos num mundo onde a qualquer momento nós podemos estar discutindo, onde nós podemos estar tendo até que agredir aos nossos inimigos mundanos. Nós temos que lembrar sempre que os sentimentos de um irmão, quando abalados por nós, a culpa é nossa. E isso pesa contra a balança de quem isso fizer. Assim como Yahushua nos disse no capítulo 18 de Matitiá, alguém pecou contra ti? Vá até ele e converse com ele. Não te escutou? Leve mais 2. Não te escutou? Diga a toda a comunidade. Não ouviu? O considere um gentil e o que mesmo? Publicano. E publicano. Em outras palavras, não podemos jogar sujo com quem joga limpo. E hoje nós vamos ter um tema muito bacana. Pai poderoso, Criador eterno, agradecemos a Ti por a cada dia nos dar mais força, a cada dia nos mostrar mais a realidade da vida, a cada dia nos mostrar o quanto perto estamos do retorno do Mashiach. Temos tido notícias agradáveis, primeiro de um irmão, agora de um segundo irmão, que tomaram a decisão, né, de fazerem parte realmente do povo, identificando-se como descendência de Avraham, e isso nos deixa muito contentes, isso nos deixa satisfeitos, né? Não porque tenham sido pessoas que tenham conhecido o início dessa jornada por nossa parte, mas por serem pessoas que são pessoas. E o que nós queremos é que pessoas sejam salvas, não importando quem. É claro que quando se tornam do nosso povo, serão muito mais achegadas a nós. Peço, Pai, que por intermédio do Santo Espírito nos dê palavras adequadas para podermos explicar o assunto de hoje, porque o assunto de hoje é meio chicotada. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Ontem eu parabenizei Radamés. Hoje eu parabenizo Arthur, do Rio de Janeiro, pela decisão tomada. Vai firme, irmão. O Pai é contigo e não tem erro. Tá? O meu foi SUS, cara. Nem exame eu fiz.
Então vamos lá. Vamos então iniciar. Eu vou estar, assim que terminar a gravação, colocando no ar, e vou estar disponibilizando então a apostila, já com esse 14º estudo, para que você possa reler, né, depois de assistir, e perceber, né, se você se encaixa realmente naquilo que o Pai vê como seus filhos, naquilo que o Pai chama de seus servos. Vamos lá então, Helena. Então, na apostila que vocês receberem, vocês vão estar abrindo na página onde está escrito Ética, parte 14, com um subtítulo logo assim: Não seja hipócrita. Eu vou ler esse primeiro texto. Tá? Nós iniciamos o estudo com um texto que está em Matitiarro, Mateus, no capítulo 23, versículos de 13 a 19, e depois o versículo separado 28. Ok? Nós vamos ver aqui uma forma, né, como o Mashiach tratava com aqueles que eram seus inimigos. Tratava com aqueles que não faziam parte do povo de Yahu. Ele começa assim no versículo 13: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas, entrais, nem... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazei filho da sepultura 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse é um recado dado pelo Mashiach aos líderes, né, de uma das seitas da época. Como nós sabemos, o Mashiach não participou de nenhuma seita, né, nenhuma religião. E nós vemos que isso é bem atual, né? Bom, como segundo tópico e início do estudo realmente, né, nós vamos falar sobre a inversão dos valores. Muitas vezes, né, eu vi acontecer na minha vida e na vida da Eliane, quer dizer, nesses últimos 15 anos juntos, nos tornarem culpados pela própria incompetência, nos tornarem culpados pela própria impossibilidade de serem o que gostariam. É muito comum, né? Isso vem lá do Éden, né? A mulher que tu me deste, a serpente, né? As pessoas costumam jogar nos outros as suas incapacidades, as suas dores,
Mas quando se trata de um filho de Ahu, uma filha de Ahu, nós temos notado, né, que já há 15 anos nós estamos aqui, né? O Pai tem nos mantido. Sim, alegres e felizes, e nós temos visto muita gente cair com a cara no chão. Então, a inversão dos valores, né? Ou seja, o povo Yashuru, que é a coluna e firmeza da verdade, que nós encontramos lá em 1 Timóteo 3,15, que foi adulterado pela igreja, né? Tem como missão não apenas de anunciar o reino, mas também denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens. Observem bem, nós temos que pregar a verdade e denunciar o erro. Isso é mandamento. Isso não é vontade própria. Quem não leu ou quem não se utiliza desses textos é porque não faz parte. A Eliane vai ler para nós aqui o que diz Shaul a Timóteo em sua primeira carta a Timóteo, do capítulo 1, no versículo 18 ao 20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícias, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Percebem? Conservando a fé e a boa consciência, o qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Percebe? Não existe boia, como eu disse ontem. Eliane, qual a missão do povo Yashuru? Anunciar o reino e denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens. O que você acha disso? O que significa isso? Aquele que é chamado para essa função para esse trabalho, né, de estar ensinando, estar à frente, buscando o ensinamento, né, estudando e ensinando, e tanto ele tem que ensinar as maravilhas, como ele tem que ensinar também, condenar os erros, mostrar as boas novas, as alegrias como as tristezas, né. Se vocês pegarem Levítico, né, lá tem as bênçãos e as maldições. Tem a lei para ser cumprida e tem a lei para quem descumpre, né, as regras para aquele que descumpre a lei, né, ou seja, tem o castigo. Então, é isso que eu entendo disso tudo, né? E aquele que se nega a fazer o trabalho, o qual é posto, que fica pondo panos quentes, floreando as coisas, não ensinando realmente a verdade, deixando que as pessoas se iludam, né, que estão caminhando no caminho correto, quando elas estão falhando nos mínimos detalhes. Essa pessoa que está na função de ensinar e está se omitindo, deixando uma nuvem de fumaça sobre a verdade, ela vai ser culpada do sangue daquelas pessoas. Aquelas pessoas vão se perder, mas ela será culpada disso. Por quê? Porque ela não ensinou a verdade como deveria ser. Por que, Eliane? O povo, né, no todo, o povo de Ahu, essa nação escolhida, separada, é coluna e firmeza da verdade, né? Se uma casa é coluna, ela tem que sustentar todo o resto, né? A coluna de uma casa, por exemplo, ela serve para sustentar o resto. Agora, se você for dar mau exemplo, né, nem você vai ficar de pé, que seria a coluna, e nem o restante das pessoas, né, que estão ali para te ouvir. Vamos então à introdução. A palavra valor, que nós vemos, né, muito na palavra, origina-se do latim e significa ser digno. Valores, no contexto desse estudo que nós estamos iniciando, refere-se aos princípios éticos e sociais aceitos por uma pessoa ou grupo. Isto é,
ao comportamento humano, né? Suas regras e padrões. Nós temos que ver que existem muitos grupos, né, nessa terra, existem muitos tipos de tribos, vamos dizer assim, mas que todas elas têm seus princípios éticos, sejam bons ou não, suas regras sejam boas ou não, e todas as pessoas que fazem parte desse grupo aderem a essas regras. Então isso é ao comportamento humano, suas regras e padrões. Atualmente nós temos visto, quer dizer, atualmente eu vejo isso há mais de 30 anos, né? Tem havido uma inversão, né, desses valores. A ética e a moral bíblicas, né, antes aprovadas pela sociedade, vêm sendo sistematicamente substituídas por princípios amorais, mundanos, etc, etc. Yeshayahu, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 5, versículo 18 a 25, nos diz algo a esse respeito, que a Eliane vai ler para nós agora, que tem muito a ver com aquilo que eu li que o Mashiach dizia para os fariseus de seu tempo. Eliane. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem, avie-se, e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do santo de Ashuru, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e o doce do amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei de Yahu dos exércitos, e desprezaram a palavra do santo de Ashuru. Por isso se acendeu a ira de Yahu contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Percebem? O nosso Pai sempre dá uma chance àquele que é chamado, àquele que é dele. Então, se você é chamado, você é dele, não perca tempo. Faça o que é correto. Como eu mesmo disse ontem, todos nós erramos. Todos nós praticamos ações que não deveríamos. O importante, muito mais importante do que as ações erradas, é a forma como você as recebe e a forma como você age logo após receber a notícia de alguma ação errada. Então preste atenção. Quando o Mashiach diz não deixe o sol se pôr, se você tiver algo contra, ou alguém estiver contra você, isso é muito sério. Shaul também nos deixa um recado em Colossenses 2,8, que a Eliane vai ler para nós. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a palavra de Yahu. Veja, essa filosofia, ou vãs sutilezas, não é necessário que a pessoa esteja frequentando uma igreja, uma religião. São próprias pessoas
que às vezes nem sequer tem fé alguma, que podem ficar te enchendo a cabeça com coisinhas, e você acabe, como diz aqui, segundo a tradição dos homens, segundo os movimentos do mundo, não praticando a palavra de Yahweh. Eliane, de onde origina-se e o que significa a palavra valor? Tem origem no latim, né, e significa ser digno. Perfeito. O que tem ocorrido ultimamente? Uma inversão desses valores, né? Ou seja, uma inversão do que é dignidade. O que aprendemos com o profeta Yeshayahu, Isaías, a respeito da inversão? Que os que invertem a lei serão punidos e a ira do Eterno será sobre essas pessoas. Tem até um versículo, que eu não me lembro onde agora, que diz, cair nas mãos do nosso Pai, porque Ele é um fogo, ardente, que tudo consome. E como o Ravino Shaul, vulgo o apóstolo Paulo, em sua nos diz, em sua epístola aos Colossenses a respeito disso. Shaul diverte para que não sigamos aqueles que invertem a lei. Primeiro, os primeiros textos diziam para não invertermos, para você não ser aquele que inverte. E depois, Shaul vem e adverte para não seguirmos aqueles que invertem. Acreditar. Muitas vezes a pessoa vem com as vãs sutilezas, com palavras lisonjeiras, se aproxima, e acaba te conduzindo para o erro. É porque as palavras são bonitas, porém mentirosas. Então, a palavra de Yahweh, ela estabelece os princípios éticos, as virtudes e valores necessários à boa conduta dos filhos de Yahweh e seus filhos. Na segunda carta de Kefa, segundo de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 10, ele diz o seguinte, que a Eliane vai ler para nós. Por favor, Eliane. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, portanto, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de Yahushua HaMashiach. Pois aquele que em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Percebe, meus irmãos? Nós temos que estar a cada dia mais preparados para o pior. Temos que ser casca dura mesmo. É isso que o Pai está fazendo conosco. A cada vez que nós lamentamos alguma coisa, a cada vez que nós ficamos chorosos, a cada vez que nos sentimos culpados, Ele nos faz mais fracos e culpados. Shaul diz, bendito o homem que não se condena naquilo que crê. Ou seja, que a sua crença seja aquela que ele está aprendendo da palavra de Yahu, que ele está aprendendo do Espírito de Yahu.
Porque com certeza a única maneira da crença de um homem não condená-lo perante Yahu é se a crença desse homem for a crença que Yahu exige de cada homem. Pergunta, Eliane, o que estabelece a palavra de Yahu? Os princípios éticos, as virtudes e os valores necessários à boa conduta dos filhos de Yahu. O que mais? Ao que nos admoesta Kefa em sua segunda epístola? A cultivar os frutos do Espírito e unindo a estes a virtude, a ciência, etc. Porque fazendo isso não tropeçareis. Percebe? Os frutos do Espírito. Agora nós vamos falar um pouquinho quais são as causas da inversão dos valores. Na verdade, existem mais, mas eu resolvi colocar algumas hoje e continuar na próxima escola com as próximas por serem pouco longas. Tá? Então, quando nós folheamos alguns jornais, revistas seculares, assistimos a programas televisivos ou radiofônicos, né? Ou navegamos pela própria internet, que é uma faca de dois gumes, né? Constatamos o quanto os valores éticos e morais, né, contidos na palavra de Yahu têm sido desprezados pela sociedade moderna. Então, eu pus aqui, vejamos a causa, e comecei com a letra A. Isso vai até a letra F. Hoje nós vamos estudar a letra A, ok? Ascensão do relativismo moral. O que é a ascensão do relativismo moral? É quando uma pessoa, por exemplo, que quer manter a lei de Yahu, onde é muito claro, existe o homem e a mulher, mas para não ser mal visto pela sociedade, passa a defender os gays, por exemplo, ou qualquer tipo de perversidade sexual. Ascensão, então, do relativismo moral. Não porque se amam, não porque se. Isso é relativismo moral. Porque, segundo essa teoria filosófica, não existe norma moral ou ética válida para todas as pessoas. Ou seja, é como se cada um de nós fosse constituído de uma determinada matéria, de um determinado conteúdo, que então para cada um de nós deveria existir uma norma moral e ética que valesse, dependendo de como nós fôssemos. Isso é humanismo. Isso não é ser servo de Yahu. Outros dizem que as normas variam de cultura para cultura, assim como de pessoa para pessoa. Cada um vive conforme as regras que estabeleceu para si mesmo. Assim, há uma ética para o crente, outra ética para o ateu e uma terceira para os que não se enquadram nas anteriores, que aí pode ser centenas. Não existem, de acordo com esse pensamento mundano, normas, verdades ou valores que sirvam para todas as pessoas em todos os lugares. Entendem? Eliane, o que constatamos por intermédio dos meios de comunicação? Quanto os valores éticos e morais contidos na palavra de Yahu têm sido desprezados pela sociedade moderna. O que nós vemos acontecer por causa disso? A gente vê muita coisa, né? O mundo se deteriorando cada vez mais, né? As pessoas achando tudo normal, uma baixaria danada e todo mundo achando que está perfeito, né? Que assim é ser legal, assim é ser moderno, é ser, como fala? Né? Vai aceitando tudo e assim por diante. Qual é uma das causas, né,
para que isso esteja ocorrendo? A chamada elevação do relativismo moral, né? E tudo é relativo. Depende de com quem você anda, do que você faz, do que você quer, do que... Depende do que você pensa, né? Tudo menos do que o que nos criou acha que devemos, ou manda que devemos ser. O B diz o seguinte: manifestação social do pluralismo. O pluralismo nós reconhecemos, né, quando há uma multiplicidade de culturas, religiões e posições éticas e morais que são conflitantes. Essa doutrina filosófica, todavia, diz que essas exposições contraditórias podem coexistir, como se cada uma delas trouxesse uma parte da verdade e nenhuma a verdade completa ou absoluta. Assim, a verdade encontra-se em cada sistema religioso um pedacinho, filosófico ou moral. Então, segundo esse pensamento, a palavra de Yahoo traz uma parte dessa verdade. É isso que os apóstatas, é isso que os hereges estão tentando colocar na cabeça dos mais fracos. Então, nesse caso, a palavra de Yahoo traz uma parte da verdade, assim como o budismo, outra, como o hinduísmo, outra, como até o ateísmo, outra, e assim sucessivamente. Então, segundo o pluralismo, assumir e respeitar diferentes valores em uma sociedade em constante mudança é uma manifestação de empatia e tolerância com o outro. Meus irmãos, aprendam uma coisa: empatia, tolerância é conivência com o eu. A menos que para você a palavra de Yahoo não seja a palavra final. Para mim é. Pela palavra de Yahoo eu sou capaz de fazer o bem, se ele me permitir. Pela palavra de Yahoo eu sou capaz de julgar alguém, se ele me permitir. Pela palavra de Yahoo eu sou capaz de viver em paz, se ele me permitir. Pela palavra de Yahoo eu sou capaz de viver decentemente, se ele me permitir. E pela palavra de Yahoo eu não tenho medo, não sou covarde, se ele me permitir. Eliane, que outro motivo tem feito com que a humanidade despreze a palavra de Yahoo? A manifestação social do pluralismo, né? Observem, nós temos tido aí um exemplo, né, o Papa da religião católica apostólica romana, que está se reunindo com todos os líderes, né, religiosos do planeta, procurando transformar tudo em uma só religião. É óbvio que para você juntar grego com troiano, você vai ter que engolir sapo e eles também. Porque não vai imperar uma única doutrina. Essa doutrina vai ser encarada como nós acabamos de falar. Tem um pedacinho de verdade aqui, um pedacinho de verdade ali, um pedacinho de verdade lá. E será que é isso que a Yahoo nos ensina? Será que o ecumenismo é bem visto aos olhos de Yahoo? Ou será que isso não é aquilo que nós lemos nas profecias que nos últimos tempos ocorreria? Então, o crente, né, a parte C seria o crente, a crescente, desculpem, o crescente mundanismo. O mundanismo faz constante oposição, ou direta oposição, total oposição, à palavra de Yahoo e aos valores, leis e desígnios de Yahoo. Tiago, né, no capítulo 4:4 de seu livro, ele é muito claro.
Eliane, por favor, leia para nós. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahweh? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Hu. Sabe, não tem nem o que dizer, né? Yahuanã, o apóstolo do amor, como era conhecido, né? Quer dizer, eu creio que isso é criação também do catolicismo. Na sua primeira carta, 1 de João, no versículo 2, capítulo 15 a 17, o que ele diz, Eliane? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, a sociedade organizada, sem a menor consideração aos mandamentos e leis divinos de Yahu, é justamente o que ocorre por causa do crescente mundanismo. O que temos visto ultimamente, infelizmente, né, é o sagrado curvando-se ante o profano e o secular. O que faz o mundanismo, Eliane? Constante oposição à palavra de Yahu e suas leis. O que faz a sociedade humana e o que temos visto? Estabelece suas próprias leis sem a menor consideração, né, aos mandamentos e leis do Eterno. E, infelizmente, vemos o sagrado tido como algo inferior ao profano pela sociedade, né, sem o amor do Eterno. Então, meus irmãos, eu vou agora estar renderizando esse vídeo. Eu já perdi, sabe, o pique de ficar no Hangout e ficar pensando, será que está gravando, será que não está gravando, sabe? Não, nós temos que fazer o programa tranquilamente, o que nós temos que fazer aqui é ensinar, e de forma muito clara, né, porque parece que tem gente que não está entendendo. Então, eu resolvi fazer tudo aqui em casa, nada de Hangout. Então agora eu vou renderizar, depois eu vou colocar no ar no YouTube, e no momento em que eu colocar, vocês vão ver o link, né, que já está no ar, vocês estarão também com o link para a apostila, ok? Eliane, por favor, se despeça então do nosso povo. Eu desejo a todos que fiquem na paz, né, de Yahushua, que o Eterno ilumine a cabeça de vocês, que os separe realmente do mundo, né, que os ensine bastante para que vocês enxerguem o que é santo e o que é profano, saibam separar, né, essa questão do santo e do profano, e que sejam dignos, né, de herdar as promessas do nosso Pai. Até a próxima escola. Eu desejo felicidades a todos. Meus irmãos Radamés e Arthur deram um passo maravilhoso. Vocês vão ver que depois de concluído, nova vida. Cabeça erguida vai ser pouco para quando andamos de acordo com o Pai. Não importando o que vem de baixo, pois sabemos que seremos tentados até o final. O que importa é o que nós fazemos nessa situação. E vocês estão fazendo o acertado. Desejo uma ótima noite a todos aqueles que estão nos assistindo ou que vão assistir amanhã, seja lá quando for, eu desejo que estejam bem. E também aviso que amanhã tem mais. Todos os dias eu vou gravar um pequeno programinha. Eu estou vendo que está surtindo muito efeito, porque pegando um pequeno assunto é mais fácil das pessoas entenderem. Que a paz de Yahushua HaMashiach seja sobre cada um daqueles que merecem.
sobre o lar daqueles que merecem. Tenham um ótimo primeiro dia de trabalho. Shalom, shalom. Fomos.